Olá, bem-vindo aqui de volta ao canal. Essa semana eu estou gravando uma série de vídeos para falar um pouco sobre tendências e cenários da educação no Brasil. Então, ontem eu coloquei um vídeo, né, aqui no canal falando um pouco sobre as tendências 2024-2025 para a educação infantil. É um vídeo curto, porque a educação infantil ela já vinha bastante consolidada nos dois cenários, né, tanto público quanto privado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o cenário de tendências, né, e consolidações para a educação pública e privada nos segmentos que a gente chama de Fundo 1 e Fundo 2, que é constituído, né, pelos anos iniciais e anos finais, né? É aquele trecho que vai da primeira ao nono ano, né, da educação fundamental aqui. Então, se você tem um filho na escola de primeiro ano do Fundo 1, anos iniciais, até o nono ano de Fundo 2, anos finais, esse vídeo é muito interessante porque ele vai sinalizar para você algumas tendências da educação no Brasil. E se você é gestor, ou coordenador pedagógico, ou professor e trabalha numa escola, esse vídeo pode te levar a analisar que boas práticas podem ser discutidas com o seu time, com a sua equipe, para que você promova uma aderência maior da sua escola a algum determinado cenário de tendências. É claro que as tendências, né, esses pontos que eu estou trazendo aqui são resultado de vários estudos e pesquisas, né, de organizações voltadas, né, para pesquisa, cenário de tendências de mercado e observatórios de práticas educacionais aqui no Brasil. Então, como a gente fala assim sobre tendências na educação, é óbvio que nem tudo se consolida com o tempo, né? Algumas práticas, inclusive, são colocadas em execução, depois são abandonadas pela escola por uma série de fatores, né? Mas aqui eu trouxe para vocês as principais tendências no cenário dos anos iniciais e anos finais na educação brasileira, que já vêm sendo implementadas por várias escolas e redes e que também podem assim se consolidar em 2024, 2025. Então vamos lá. A primeira tendência é o crescimento do ensino integral no Brasil nas escolas particulares. A gente não tinha isso até um par de anos atrás, né? Mas com a ampliação da política pública, né, de educação em tempo integral, essa perspectiva cresce nos dois cenários, tanto um número cada ano maior de escolas integrais do governo do estado e dos municípios, quanto também um número cada vez maior de escolas privadas que passaram a oferecer o ensino integral nas suas escolas. Quando não, elas oferecem a possibilidade da criança estar matriculada em turno e contraturno. Então, tem essa possibilidade também. Mas muitas escolas estão realmente já avaliando a implantação do ensino integral por conta das mudanças no currículo, né, da Base Nacional Curricular Comum, o aumento da carga horária, e aí tudo aquilo não cabe mais num período só, né? E aí, como a criança precisa estender um pouco mais o turno ou antecipar, a tendência do ensino em horário integral ela vem se consolidando, porque aí ela não só permite o cumprimento da legislação, né, da Base Nacional Curricular e a carga horária nova, como também estende para a escola a possibilidade de oferecer outras atividades, né, pagas ou gratuitas, né, que podem deixar a criança na escola o dia inteiro, ou até 18 horas, por exemplo, ou até 17, cada escola define, né, ali como é que elas podem oferecer, né, e garantir essa possibilidade para as famílias. Então, primeira tendência, ensino integral. Segunda tendência, que está bastante consolidada e ganhando cada vez mais espaço, é a oferta do ensino de inglês, né? Antigamente no Brasil, o que era que a gente tinha? A criança tinha o tempo na escola regular, no horário da escola regular, ela saía da escola e ia para uma escola de inglês, né? E hoje a gente não tem mais isso no volume que a gente tinha. Então, tem uma redução da oferta de idiomas nas escolas exclusivamente de inglês, né, que são cursos livres, e um crescimento da oferta de idiomas nas escolas públicas e privadas do Brasil inteiro. Então, esse é um cenário que vale para todas as redes, rede privada e rede pública, né? Que é o aumento da oferta do ensino, principalmente de inglês, mas também tem os outros idiomas, como francês, espanhol, etc. E aí depende muito de cada região e de cada projeto pedagógico das escolas, principalmente as particulares, né? Então, se consolida a oferta do ensino de inglês nas escolas privadas e públicas de Fundo 1 e 2. Então, observe, né, se o seu filho está matriculado numa escola que oferece inglês, já deveria estar oferecendo, né,
ou se ele estuda numa escola pública cujo sistema de ensino de escola pública oferece essa possibilidade de aprendizagem de um segundo idioma. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem os SES, né, que são os Centros de Línguas do Governo do Estado, que oferecem inglês gratuito para todas as crianças, não todas, né, mas para as crianças e jovens matriculados no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, como eu estava falando. Outra tendência, né, que é uma coisa não muito recente, mas é a oferta de maker, né? A proposta do maker, ela veio substituir um pouco aquela ideia dos laboratórios de informática e tudo mais, né? Então, com o crescimento dessa tendência, né, de ensino da linguagem maker dentro das escolas privadas, a gente tem hoje um número cada vez maior de escolas que fazem a compra, em geral elas fazem a compra de um sistema de ensino, né, ou de uma metodologia maker, e elas implementam essa metodologia nas suas escolas parceirizada, né? Isso funciona assim para escola privada. Então, cada vez mais escolas privadas estão oferecendo esse componente curricular, né, que não é obrigatório por lei, né, mas que é muito atrativo, que é o maker, ou dentro da carga horária tradicional ou como contraturno. Bem interessante também e se consolidando muito rápido essa oferta do maker aqui. Vocês devem ter ouvido já falar de várias empresas que trabalham com isso, né, na rede privada. Na rede pública, a gente não vê com tanta velocidade o aumento dessa oferta, mas também já existem muitas redes, né, não só aqui em São Paulo, mas também em outros estados, que oferecem, né, esse novo componente curricular, né, dentro da sua matriz curricular, né, como um novo componente no ensino fundamental, né? E aí sim, isso tem uma variação gigantesca, porque o Brasil é enorme, né? Então a gente não tem hoje um levantamento, um número exato, né, de quantas redes ou quantas secretarias de educação oferecem, né, a formação no maker aí, porque também depende de uma infraestrutura física e tecnológica, né, que nem todas as escolas têm. Mesmo assim, a tendência da oferta do maker na educação privada vem se consolidando também. É muito interessante isso. Então, se o seu filho está numa escola pública ou privada, observe se existe essa oferta por perto, né? Se você tiver condições de colocá-lo, é um componente muito interessante que tem chamado muita atenção dos jovens. Segundo, por último aqui, né, no campo pedagógico mesmo, a oferta, né, cada vez mais consistente, né, das experiências de ateliê dentro das escolas, né, principalmente na rede privada. Na rede privada, a oferta desse componente tem crescido bastante, né? Isso envolve o desenvolvimento, né, de várias habilidades psicomotoras, o refinamento da motricidade, que vem lá desde a educação infantil, mas que nos anos iniciais ainda é muito importante para a criança, para ela fechar esse processo de desenvolvimento, né? Então, tem aí a oferta do ateliê nas escolas privadas, né, principalmente nos anos iniciais, que vai ali de primeiro ao quinto aninho, né, da educação fundamental, e não muito no Fundo 2, né, nos anos finais, porque geralmente a escola que oferecia ateliê, por exemplo, para anos iniciais, ela oferece maker para anos finais, ou outras possibilidades também. Então, a oferta de ateliê tem crescido bastante no Brasil, principalmente por conta da influência, né, de várias linhas assim que têm sido difundidas aqui no Brasil, mas principalmente influência da escola Regia Emília, né, da experiência de Regia Emília, e também muito alinhado aqui com a experiência do trabalho de uma professora que eu vou falar para vocês daqui a pouco, porque o livro está bem longe aqui. Mas, retomando aqui, né, muito influenciada a oferta de ateliê nas escolas brasileiras por conta do trabalho, né, dessa atelierista e por que também não dizer professora, né, que é a Stella Barbieri. Então, ela meio que criou, né, uma proposta de trabalho, né, com o ateliê dentro das escolas, muito interessante, que vem sendo muito estudado e difundido nas escolas privadas. Então, o ateliê é uma nova tendência, né? Muito interessante, muito bacana. Se você puder checar um pouquinho do trabalho da professora Stella Barbieri no YouTube, aí tem vários vídeos, né, que falam um pouco sobre a experiência do trabalho dela. Então, eu recomendo. Se você tem um filho, principalmente
nos anos iniciais. É muito bacana o seu filho poder ter uma experiência com um profissional atelierista que possa ajudar ele a desenvolver várias habilidades, né? Que não é somente a artística, né? Mas tem várias habilidades, inclusive habilidades socioemocionais que ele desenvolve ali no campo dessa experiência, né? Bom, finaliza aqui as tendências no campo pedagógico. Agora sim, agora a última tendência ela vale não só para famílias e alunos, mas também para gestores e profissionais da educação, professores, inclusive, que é a consolidação muito forte, né, da tendência de gestão digital. Então, assim, todas as escolas hoje não todas, né? Não poderia dizer todas, mas uma grandíssima parte das escolas hoje trabalha com todo um conjunto de ferramentas e tecnologias de gestão digital, né? Então, o que é que isso implica, né? O que é que isso muda? Muda um pouco o campo das relações entre a família e a escola, né? Porque antigamente, para a família falar com a escola sobre o seu filho, sobre o aluno, ela tinha que ir na escola, e hoje não. Hoje ela dispõe aí de várias ferramentas, né? Que eu não vou citar aqui o nome, mas que funcionam como interface de comunicação, né? Que as famílias podem se reunir remotamente com o coordenador, pode mandar recado, pode acessar toda a posição financeira, pode acessar o calendário, pode checar as atividades dos filhos, né? No Fundi1, por exemplo, as escolas costumam mandar alguns vídeos curtos ou imagens das crianças na escola. No Fundi2, as escolas se comunicam mais intensamente com as famílias por meio também de mensagens, fotos e demonstrações dos trabalhos que são executados na escola pelos filhos. Então, é uma tendência. Nesse cenário, a gestão digital se consolida rapidamente. Então, assim, não existe mais aquele modelo de relação que tinha, né, família-escola, que era totalmente presencial, né? Hoje, quase todas as redes e escolas têm alguma ferramenta aí de gestão digital para apoiar, né, os processos de gestão, inclusive de gestão pedagógica da escola também, né? Então a gestão digital se consolida muito rápido, né? Inclusive redes públicas têm lançado mão de várias ferramentas, né, de comunicação com as famílias e de aprendizagem também dos alunos, né, que está dentro desse conjunto de gestão digital, porque tem a gestão da aprendizagem e a gestão da avaliação da aprendizagem também dentro dessas ferramentas digitais, e isso tem ajudado muito, né, no caso do Brasil, principalmente no quesito de dados, né, de avaliação de dados, ter ali um retrato, né, da estrutura, da situação da escola e da aprendizagem das crianças, que também pode ser transmitido às famílias de alguma forma, né? Então é isso, são essas tendências que eu queria trazer para os segmentos de anos iniciais e anos finais, e por essa semana ainda eu coloco aqui ainda um vídeo sobre tendências e consolidações de cenário de mercado na educação para o ensino médio, que é uma fábula, né? E por último, algumas tendências e cenários para a educação superior no Brasil. Eu espero que você esteja gostando do canal. Se você gostou, compartilha, né? Manda para alguém que é ligado no tema da educação. E agradeço se você apoiar o canal, assinando o canal e comentando, deixando um like, porque isso ajuda a apoiar o canal aqui. Muito obrigada, sou a professora Ana Moraes e é um prazer ter você aqui com a gente no canal. Até logo!